Bom dia! Mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai desconstruir 5 mitos do fitness que as pessoas ainda cometem em pleno 2025. Então, não cometa esses erros e você conseguirá treinar melhor, ter melhores resultados. Não caia, né, nessas falácias que a gente vê muito por aí, tá? Pretendo gravar um vídeo sobre emagrecimento, 5 mitos do emagrecimento, mas hoje eu vou falar especifici... Hoje eu vou falar especificamente sobre treinamento e principalmente treinamento resistido, né? Treinamento de força, treinamento musculação, tá? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Kostek, sou cientista do treinamento, formada em esporte pela USP, faço um doutorado em psicofisiologia do exercício e atuo também no mercado ajudando mulheres, né, com consultoria de treinamento online. Se você quer um treino desenhado para você, que atende às suas necessidades, tanto fisiológicas como também psicológicas, que é uma coisa que a gente precisa levar em conta, eu sugiro que você clique no link que eu vou deixar aqui na descrição, faça contato comigo e aí eu te apresento como é que a gente trabalha juntos dentro da consultoria, tá? Primeiro mito: treinar com peso pesado vai te deixar grande. E para tonificar, é melhor você fazer muitas repetições com peso leve. Gente, por que isso é um mito, tá? Primeiro que a gente não consegue ficar grande, porque a gente demora muito para ganhar massa muscular, né? Então, mulheres têm cerca de 100 vezes menos do que testosterona, que é um hormônio anabólico, né? Então, quando comparado aos homens, a gente tem dificuldade, sim, em ganhar massa muscular. E quando a gente olha, né, para essas mulheres enormes que estão aí, inclusive devo gravar um vídeo falando disso, no mundo fitness, né, nessa bolha, provavelmente elas fazem uso, né, de esteroide anabolizante. Gente, não dá. É impossível. O que acontece é que às vezes as mulheres elas têm um percentual um pouquinho de gordura um pouquinho maior do que os homens. E elas começam a treinar e logo no começo o peso na balança sobe e ela pode se sentir mais pesada, né? Ficar com medo de ganhar ali peso e ficar inchada, tá? Então, pra gente não ficar bulky, redonda, né? A gente precisa sim que tenha uma redução do percentual de gordura, que aí você vai conseguir ficar esteticamente mais bonita. Então as mulheres têm medo de ficar gigantes, mas elas não vão ficar gigantes. Ao passo que elas deveriam se preocupar em fazer uma dieta, né, de restrição calórica pequena, tá? Porque para treinar você precisa de energia. Então, se você tem que fazer um cálculo de quanto você consome no dia, qual que é seu gasto metabólico basal e fazer uma redução pequena. Se você não tem, se você não está com sobrepeso. Se você está com sobrepeso, esse déficit calórico pode ser maior. Quem é que te ajuda nisso? O nutricionista, tá? Então, a gente precisa, invista nisso, tá, gente? Em ter um acompanhamento nutricional, para você conseguir treinar bem e ao mesmo tempo reduzir o percentual de gordura. Aí você não vai ficar grande, bulky, nem inchada, nem com essa aparência, né, de fofinha, beleza? Porque você vai estar ganhando massa muscular, que é um tecido super ativo e vai aumentar, né, melhorar tanto o seu condicionamento, mas também vai deixar você com um metabolismo um pouco mais alto, mais acelerado, tá? E também tem que fazer, né, um trabalho cardiovascular coadjuvante para aumentar gasto energético, mas não somente por isso, na verdade isso é até secundário. Para você ter resistência cardiovascular, conseguir sustentar um bom treino de força, tá? Então treinar com altas cargas não é um problema, né? Na verdade, o que eu costumo fazer, a analogia que eu falo é o seguinte: o que a gente precisa é chegar, né, num limiar. Então, o nosso músculo ele não entende o número de repetições, ele entende limiar de excitação, tá? Então, vamos supor que você tem uma piscina para encher d'água, você precisa encher até a linha, aquilo é o limiar, né? Você pode ir com um baldinho várias vezes e chegar no limiar,
Ou você pode ir com uma bacia enorme e fazer menos repetições, menos viagens para chegar no limiar. Então a gente pode usar isso, carga alta ou carga baixa, tá? Faz sentido para as mulheres que tendem a treinar com cargas menores, porque tem medo de colocar peso, a tentar estimular um pouco, trabalhar com cargas um pouco mais altas. Mas você pode variar, né, a amplitude de repetições. Você pode, alguns treinos, fazer 7, 8 repetições com cargas mais altas, outros treinos aumentar, né, para 12, 15 com cargas mais leves. É interessante trabalhar com essa variação, mas que essa variação não seja semanal, diária, né, enfim, que você tenha um período de tempo para você ganhar força, né, e trabalhar com aquelas cargas, desenvolver aquelas cargas, desenvolver aqueles exercícios, né, naquelas intensidades, e aí depois trocar, depois de algumas semanas, tá, gente? Trocar de treino. Assim como você troca de exercícios, você pode trocar a amplitude das repetições nos treinos, tá? Beleza. Segundo mito. Treino funcional, que parece um circo, é o que você precisa, né? Porque ele compõe ali, ele faz aquele treino. Quem nunca ouviu, por exemplo, que vai treinar o corpo todo, vai fazer tudo full body. Gente, o funcional nasceu. Eu até vi um vídeo engraçado, não sei se eu vou achar para conseguir colocar aqui para vocês, mas eu vi um vídeo engraçado de uma pessoa que comparava treinando anos 90, né, e a pessoa fazendo os exercícios bonitinhos, todos lá com uma de supino, passado, treinava de verdade. E treinando nos anos 2010. Aí rolinho de mobilidade, alongamento, flexibilidade, o treino mesmo, nada, né? Treino de força mesmo, nada. A pessoa já morreu, já tá cansada de tanto que tem que fazer. Mobilidade, flexibilidade, aí tem que treinar coordenação no Bosu. Pessoal, entendam uma coisa, a força é funcional. A gente precisa, é uma capacidade física. A gente precisa de acurácia, a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa. Só que o funcional, ele se perdeu, né? As pessoas não entendem por que elas estão fazendo aquilo. Acaba ficando um treino de circo que não tem justificativa para você colocar a pessoa numa base instável e diminuir o peso que ela está levantando, só para deixá-la desconfortável e parecer que ela está treinando mais difícil, né? Que aquilo é uma coisa que ela tem que melhorar. Então, gente, sempre treinem. Procurem exercícios multiarticulares complexos e não deixem de treinar. São movimentos básicos. Os 3 básicos vocês precisam fazer em todos os treinos. Tá? Então, você tem que ter padrão de empurrada, como supino, flexão de braço, desenvolvimento, padrão de puxada. Então, as remadas, as puxadas, né, dos lat pull downs, as barras fixas. A gente precisa ter padrão de agachamento, né? Então, agachar com a barra, agachar com peso na frente, fazer passada, o leg press, tem um padrão de agachamento. E a gente precisa também de padrão de dobradiça de quadril, né? Então, aí terra, stiff, Romanian deadlift, enfim, uma variável de padrões, uma variável de exercícios dentro desse padrão, né? O próprio Good Morning. Então, procurem sempre ter esses exercícios feitos de forma consistente, tá? Com sobrecarga progressiva. Então, lembra que você vai ter que fazer uma amplitude de repetições com uma carga que se adeque àquelas repetições. Se eu fizer 10, mas eu conseguia fazer 20, eu estou muito aquém. Eu não tô chegando no limiar, né? Não vou encher aquela piscina, não vou excitar o músculo do jeito que ele precisa ser excitado. E aí eu não vou ter respostas, né, intramusculares, fisiológicas dentro, para que a hipertrofia aconteça. Tudo bem? Então, cuidado com esses treinos super funcionais. Eles têm o seu lugar. Geralmente são reabilitações para especificidade, esportes muito específicos. E aí também entra só como coadjuvante, eu acho que eu não faria somente eles.
e também para, às vezes, algum ajuste de padrão de movimento. Mas a gente só ajusta padrão de movimento se o movimento causa desconforto, tá? Porque às vezes essa coisa de padrão, a gente tem muitos, por exemplo, corredores que correm fora do padrão. Tem muitos levantadores de peso que agacham fora do que é considerado normal. Então o seu corpo ele tende a se adaptar. Se esse exercício não te traz um desconforto, a gente não mexe muito no padrão de movimento. Então é uma outra questão para um outro vídeo. Mas procurem sempre fazer esses exercícios mais básicos multiarticulares, respeitando essa progressão, essa sobrecarga progressiva. É isso que vai fazer a diferença, que vai te trazer o resultado, tá? O terceiro mito é com relação a wearables, que são esses relógios, aplicativos, essas coisas tecnológicas. Pessoal, não confie 100% nisso, tá? Então a galera fica contador de caloria, fica com aquilo ali para marcar quantas calorias gastou no treino. Eles têm uma margem de erro gigantesca, até porque para você saber quantidade de caloria, isso varia muito de pessoa para pessoa. Não? Um homem de 70 quilos com uma mulher de 50 quilos, fazendo ao mesmo tempo, na mesma atividade, na mesma faixa de frequência cardíaca, vão ter gastos energéticos completamente diferentes. Por quê? São corpos que têm demandas diferentes de energia, de oxigênio, né? Pelo próprio peso. A massa dele é muito maior do que a dela. Então, assim, não é confiável. O que vocês precisam, o que eu acho interessante é vocês usarem os relógios para, de repente, pegarem batimentos cardíacos e saberem zonas de treinamento, né? Então, vou treinar na zona 2, vou treinar na zona 3, vou fazer um HIIT, aí conseguir controlar o tempo ali dentro de cada zona, tá? Como é que eu faço isso? Eu preciso entender um pouquinho quais são as zonas, as faixas de treinamento do treinamento cardiovascular. Quem é que programa e prescreve isso é o seu treinador. Tá? Então, quando você sabe disso, você consegue controlar esses batimentos cardíacos. Outra coisa interessante, entender de contador de passos, tá? Então, a caminhada, que foi muito mal vista, as pessoas só pensavam na corrida, né, em fazer treinos intensos e não sei o quê. Hoje a gente sabe que ela é um ótimo exercício cardiovascular, que te mantém ativo durante o dia, fora das horas da academia, que é tão importante, e que se a gente juntar 10 mil passos, 12 mil passos, 14 mil passos, é uma maneira de você fazer um trabalho de baixa intensidade, com cardiovascular baixo, mas que ajuda a você aumentar esse gasto energético sem trazer fadiga. Ou seja, você consegue fazer um cardio, né, sem a fadiga do cardio, que não vai impactar no seu treino de força, que também é importante, né, para o emagrecimento e para perda de gordura e também para ganho de massa muscular. Então a gente fica trabalhando muito nisso. Como é que eu faço o cardio sem impactar, né, no treino de força? Caminhada é uma ótima ideia. E para isso você tem um contador de passos para saber quantos passos você dá no dia, para você conseguir acumular entre 10 e 12 mil passos diários. Então também o wearable, né, os relógios, eles servem muito para isso. E uma outra sugestão é para vocês tentarem monitorar a sua percepção de esforço, o seu treino, né? Não ignorar as coisas que você está sentindo, né, no seu corpo. Tentar se perguntar fadiga, sono e usar essas informações do wearable em conjunto, né, para você conseguir fazer essa análise e tirar os dados, né, de uma forma mais fidedigna dali, né? Então você usa traqueamento de sono, por exemplo. Você acha que você está mais cansado, você olha lá, o seu relógio marcou que você dormiu muito pouco, né? Não entrou em sono profundo, então não recuperou. Às vezes tomou álcool, a gente tem dificuldade de entrar em sono profundo. Então, aí quando a sua percepção de esforço der mais alta ali naquele treino no dia seguinte, você já sabe que é por conta disso, entendeu? Então você vai usando esses diversos insights, né? Essas diversas informações do wearables para te ajudar no seu dia a dia, mas nunca para, né, bater o martelo ali, porque eles são falhos. Eles servem bastante para contagem de batimento cardíaco e contagem de passos, tá bom?
Quarto mito. Deixa eu pegar minha cola aqui. Abdominal que queimam gordura localizada. Gente, é impressionante que as pessoas acreditam ainda nisso, né? Que para queimar gordura da barriga, a gente precisa fazer exercícios localizados. Nosso corpo tem um vídeo aqui, vou deixar linkado ainda, com como queimar, né, gordura abdominal, não lembro o título do vídeo, mas já gravei sobre isso. Vou deixar o link aqui para vocês conseguirem ver eles no final. Mas é o seguinte, nosso corpo não sabe aonde que ele queima, ele não queima gordura localizada. Isso é uma questão sistêmica, como eu explico no vídeo, né? Então a gente tem essa demanda por pegar a gordura e transformar em energia, só que o seu corpo pode retirar de qualquer lugar, né? Não é daquele local exatamente que está sendo estimulado. Tá diferente do ganho de força. E muitas pessoas se confundem por causa disso. Quando a gente faz força, quando a gente treina para hipertrofia, a gente tem uma questão muscular que é localizada. Mas a queima de gordura, ela acontece de uma forma sistêmica, tá? Então ela não é localizada. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter déficit calórico e quando a gente fala de gordura abdominal, a gente tem uma questão, às vezes, de entender o que é essa gordura abdominal, que ela pode ter dois tipos de gordura. Uma gordura que fica subcutânea, abaixo da pele, que é a subcutânea, ou uma gordura visceral, que é uma gordura que está entre os nossos órgãos, tá? Essa gordura visceral, ela é mais perigosa, né? Então, quando a gente tem uma medida que a gente usa que chama medida cintura-quadril. Tem uma proporção para homem e para mulher. E se você passar dessa proporção, quer dizer que você tem mais risco cardíaco, né? Porque essa gordura abdominal é a gordura que causa os processos inflamatórios, né, de resistência metabólica e que aumentam também esse risco cardíaco. Por isso que tem essa relação de cintura quadril, a gente estima que você tem mais gordura visceral, tá? Para a gente conseguir reduzir gordura visceral, o trabalho é o mesmo. Então é déficit calórico, comer comidas saudáveis, mas você não é só saudável, você precisa de uma dieta que tenha restrição calórica, fazer atividade aeróbica, e aí eu até diria para você fazer as caminhadas, né, ou seja, um aeróbio de baixa intensidade, mas 2 vezes na semana você tentar fazer um que a gente chama de HIIT, que é um treino mais de alta intensidade, de curta duração, para você também tentar, com esse estímulo mais intenso, tentar otimizar, né, essa queima dessa gordura visceral, que é bom, tá? Para a gente queimar essa gordura visceral, o HIIT tem se demonstrado um bom auxiliar, tá? Mas é fator preponderante que você tem o déficit calórico. Beleza? Combinado? E o quinto mito é que a IA vai substituir o treinador, né? Então a gente vive numa era de inteligência artificial, a gente vê treinos, né, todos montados, se você for perguntar, você consegue um treino, só que são treinos genéricos, gente. E aí, de novo, o treinador, mesmo à distância, mesmo numa consultoria, como acontece no meu caso, a gente tem pontos muito específicos, personalizados, de rotina, né, e psicológicos, inclusive, né? Como é que ela até pode prescrever, que eu falei, a janela de exercícios, mas como é que você vai conseguir, né, manter a aderência, fazer a sobrecarga progressiva, vai conseguir ajustar esse treino? Esses ajustes são finos e eles não dependem só fisiologicamente de você, não é uma coisa, uma receita de bolo, né? Até isso é um grande erro, porque muitas pessoas acreditam que é só isso. Mas eu, como treinadora há 20 anos, posso te garantir que a grande diferença da manutenção não está na prescrição exatamente do treino, não é o treino, né, que faz você ter resultado ou não, aquele conjunto de exercícios. Óbvio que o treinador precisa ter um repertório, mas é mais a questão comportamental.
é acompanhar ela, saber as especificidades delas, as questões comportamentais e psicológicas que vão fazer com que ela avance, e até entender os motivos, os porquês. Então, assim, o ser humano é muito complexo, né, para a gente colocar numa caixinha de inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela pode entender da mecânica, né, por fora do ser humano, mas ela dificilmente vai entender todas essas gamas, né, amplas e específicas que a gente tem com relação principalmente à afetividade, né, as nossas questões de humor psicológicas e nossos afetos, que vão fazer sim que conforme você vai melhorando e ajustando com o seu treinador, com que você evolua. Fora isso, é bem difícil que, pensando nisso, é bem difícil, né, inclusive, que a IA substitua uma pessoa ali de corpo presente. Mas, como eu também preciso pontuar, se faz necessário que os treinadores eles consigam e tenham, né, essa capacidade de entender o ser humano de uma forma mais integral, mais completa, né, como corpo físico, mente, que tem afetos, né, e também uma questão mais espiritual, que eu acho que passa pelo propósito, né? A gente treina nosso físico, mas porque a gente também tem um espírito, e talvez nosso propósito aqui seja ter um corpo melhor para servir melhor, para conseguir viver melhor aqui nessa vida fisicamente, mas pensando sempre no, no depois, né? No reino dos céus. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigada.